Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui, algumas dicas sobre redação, tá? Como fazer uma redação, isso é um problema? Não é um problema, né? É uma questão que aparece muito com os alunos de dificuldade para escrever. Primeiro, o que é interessante vocês começarem a fazer? Começar a escrever semanalmente, tá? Então, pega alguns temas variados e começa a escrever. Porque tudo na vida que a gente começa a fazer em princípio, né? E a princípio também é algo difícil, porque a gente pratica pouco. Conforme a gente vai praticando, a tendência é que aquilo fique mais fácil ou pelo menos menos difícil. Então, a primeira dica é: escrevam com frequência. Se coloquem essa atividade como algo importante a ser realizado semanalmente, principalmente a galera do terceiro ano. Então, numa primeira semana, pense num tema específico, vou escrever sobre o meio ambiente. Beleza. O que eu acho sobre esse tema? Eu acho alguma coisa? Eu sei alguma coisa sobre esse tema? Não sei. Então, o que eu preciso fazer? Estudar. Então, leia bastante antes para depois começar a escrever. Óbvio que quando a gente está sendo avaliado, tem vários fatores que geram uma dificuldade maior. Primeiro, o fato de saber que está sendo avaliado, o curto espaço de tempo para realizar a tarefa e a pressão da tarefa em si, né? E também o fato de você não saber, quando você está sendo avaliado numa prova, qual vai ser o tema da redação. Então, nesse aspecto, não tem como dizer para vocês, estude sobre o tema da redação. Ninguém sabe, aliás, esse é o grande enigma de todo ano, né? Qual é o tema da redação do que a gente chamava antigamente de vestibular e que hoje a gente chama de Enem. Tá. Então, qual seria então a dica em relação a essa questão do tema, que é sempre uma surpresa? Leia e se informe bastante sobre as questões que compõem a sociedade. Quais questões, professoras? Todas. Âmbito político, econômico, a parte de mudanças tecnológicas, tá? Sempre leia jornais, se informe pela internet, debata temas e pense sobre eles. Beleza, isso é um caminho. Primeira dica. Depois, tá lá você e o papel em branco. O que você precisa saber? Estrutura da redação. Uma redação ela é formada por parágrafos. Os parágrafos, eles são importantes que eles estejam determinados. Quando a pessoa pega a redação para corrigir, antes dela observar o conteúdo da redação, ela vai observar a composição da redação. Beleza? Então você tem que estar lá com parágrafos. Às vezes eu pego redações ótimas, mas que elas estão inteiras, como se fosse um único parágrafo. A redação é um parágrafo grandão, só. Aí eu falo, a ideia está excelente, a maneira como foi escrita está excelente, mas a forma está equivocada. Então, talvez, numa avaliação, ela nem fosse lida, porque ela já está esteticamente com a composição equivocada, beleza? Então, parágrafo, geralmente, 4 parágrafos ou 5 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução. O que é uma introdução? Você vai apresentar o tema. Você vai apresentar o tema de uma maneira em que a pessoa que está lendo o seu texto tenha vontade de continuar lendo. Então, tem que ser uma apresentação sobre o tema que gere curiosidade, né? De continuar lendo aquele texto. Beleza. Primeiro parágrafo, você apresenta o tema. Os parágrafos que estão no meio da composição da redação, eles são parágrafos de desenvolvimento. Então, você vai desenvolver teses sobre aquele assunto específico. Beleza? O que é interessante? É sempre bom ter pelo menos uns 2 pontos de vista nesse desenvolvimento, tá? A conclusão, que o nome já está dizendo, ela vai encerrar o texto. A conclusão, ela tem que estar diretamente atrelada ao que você desenvolveu. Então, se você desenvolveu algo e concluiu de uma maneira que não tem nexo com o que foi desenvolvido, é erro.
tá? Então, isso é fácil de fazer? Não, isso é difícil. O que vai tornar essa atividade de escrever mais fácil ou pelo menos menos difícil? Escrever com frequência. O que vocês precisam fazer para começar a observar erros que são cometidos para consertá-los? O que a gente precisa fazer? Observar o estilo. Tá? As redações devem ser impessoais. O que significa isso? Você não vai começar a redação falando eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Não é isso, tá? Você vai começar e tira essa... Vamos supor, você vai falar sobre amor, um tema abstrato. Aí você fala assim, você pensa, né? Você tá pensando para começar a escrever. Aí você pensa, poxa, na minha opinião, o amor é uma questão complexa. Exemplo, tá? Tô dando um exemplo aqui, tô pensando aqui agora. Aí, beleza, você vai pegar isso e vai colocar no papel. Você não vai colocar na minha opinião, você vai colocar o amor é uma questão... Você já vai começar a frase com a ideia em si. Sem a na minha opinião, sem eu acho, beleza? Então ela tem que ser impessoal. Então isso é o estilo da redação. Observar a gramática. Então vamos supor, você está escrevendo... E aí aparece uma palavra que você quer colocar no seu texto, mas você tem dúvida na hora da prova, isso, né? Porque se você estiver fazendo a redação em casa, ótimo, você tem como pegar essa redação, essa palavra que você tem dúvida e pesquisar. Pesquisar no Google, pesquisar num dicionário, poxa, como é que eu escrevo essa palavra? É até bom que você faça isso quando estiver exercitando isso em casa, que você vai aprendendo mais sobre as palavras e como que elas são escritas. Mas vamos supor que você esteja lá na hora da prova e você não pode consultar nada, você não sabe como, você tem dúvida. Como é que é a escrita de uma palavra? O que você vai fazer? Vai pensar num sinônimo. Eu não sei se a palavra X se escreve assim. Então, qual é a palavra que substitui a palavra X, que eu tenho certeza de como que eu posso escrevê-la? A palavra Y, beleza, então escreve a palavra Y. Ah, professora, não encontrei uma palavra. Tudo bem, transforma essa sua frase, transforma tudo que você colocou na frase com o mesmo sentido de uma outra maneira, com palavras que você saiba escrever, tá? Tem que ter clareza e coesão. Às vezes o aluno está vindo bem, ele começa a introdução, apresenta o tema, mas aí chega no desenvolvimento, ele resolve falar sobre várias questões daquele tema. Se você falar sobre várias questões sobre um tema, cada questão vai ser um parágrafo. Essa redação vai ficar gigante e o objetivo não é esse. Então fica muito confuso para quem está lendo. Tem que ser objetivo, claro e sintetizado, tá? Então, demonstrar que você conhece contra-argumentando também, né? E aí é interessante porque é o seguinte, você vai levantar algumas questões sobre o tema no desenvolvimento e aí depois você, na hora de concluir sobre esse tema, o que você tem que fazer? Você tem que propor, é o ideal que você faça isso, propor uma solução ao que você problematizou no desenvolvimento da redação, tá? O que é muito importante não ser feito? Importantíssimo. Evitar gírias, citações. Às vezes o aluno pensa, poxa, é bom citar. Hoje em dia, com a história da internet, várias pessoas produzem muito conteúdo e às vezes elas colocam citações e escrevem como sendo de um autor X e na verdade a citação é de um outro autor. Então, assim, para citar, você tem que ter muita certeza que aquilo encaixa no texto e deve ser assim, e que é da autoria de quem você está dizendo de quem você vai apontar no texto que é daquela autoria, e tem que ser algo que faça sentido colocar, senão o ideal é não citar. Senão você pega um texto que ele é cheio de citações, também não é algo interessante de ler, tá? Óbvio, né? Evitar palavrões, né? Isso aí nem se fala. É ideal evitar palavrões até no nosso dia a dia, né? Mas enfim, pessoas usam dependendo do contexto, ok? Mas numa redação, não. Numa redação, sem chance. Palavras estrangeiras também. Vamos supor, é inevitável colocar. Então coloca
não palavrão, né? A palavra estrangeira. Então, você coloca isso entre aspas, tá? E uma coisa interessante, no parágrafo final, que é uma conclusão, às vezes o aluno, ele não sabe quando ele começa a conclusão, ele coloca assim, concluindo, ou então, em suma. Não é que esteja errado, mas o ideal é que você coloque, portanto, assim como, e conclua o que você pretende concluir. Então, recapitulando aqui, para que a gente escreva sobre um assunto, a gente tem que ter algum conhecimento sobre o assunto. Para a gente ter conhecimento sobre assuntos que a gente não sabe quais serão esses que são os cobrados em prova de redação, a gente tem que estar sempre se informando sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo, tá? Então, leitura é fundamental. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Isso não é só teoria, isso é prática. Então, se informar sobre os assuntos, ter a noção de como que uma composição estrutural de redação né? Atentar para a grafia das palavras. Se você tiver dúvidas sobre como se escreve uma palavra e você está sendo avaliado, substitui essa palavra por um sinônimo. Ah, professora, eu não lembro de sinônimo. Reformula a frase de uma maneira que ela tenha o mesmo sentido, mas com palavras que você conhece, tá? Evitar palavras chulas, gírias, palavrões. Evitar falar sobre argumentar sobre questões que você pouco conhece, para você não cair numa contradição na hora da argumentação, tá bom? E exercitar. Quanto mais a gente exercita qualquer questão, isso serve para as questões do cérebro também, mais fáceis essas atividades vão ficando. Então, escrever é uma atividade que tem que ser exercitada com frequência para que a gente consiga fazer cada vez melhor, tá bom? Então, por enquanto é só isso. Até o próximo vídeo.